Galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus. Olha que maravilha. Esperando aí o Marcelão entrar. E a gente continua falando sobre Ezequiel. E colocando aí em prática, né? Esses ensinamentos que Deus tem feito. Abençoadíssima de Ezequiel. Mesmo num tempo tão conturbado, né? Vivendo uma história tão difícil, a gente consegue enxergar aí Ezequiel se posicionando verdadeiramente como servo de Deus. E até quando Deus permite que ele fale, Ezequiel não é um homem de palavras dele, né? É um homem abençoadíssimo. Não é não, Marcelão? É verdade. E o Ezequiel que você capítulo manda de novo 31. aí? Rapaz, por enquanto, de novo, só os velhos. Os velhos estão todos novos? Como é que eles estão fazendo para ficar mais novos, né, esses velhos? Eu cada vez mais velho, os velhos mais novos. É atividade física. Deve ser. Se não deve fazer nenhuma atividade física. Não tem feito nenhuma. Nenhuma. Eu ando me estrubicando aí no chão, mas caindo aí de umas alturas de 1 metro, 1,5 metros, por aí, sabe? Sei. Ô, E não tá bom, não. oh, tá ótimo. Se eu te mostrar o quanto tá ótimo, eu Tá acho que ótimo. até você chora de dor. Hum. Mas tá bom, tô viva. Até Olha, porque, olha, eu vou falar uma coisa pra gente orar. Não, agora falando sério mesmo, orar e agradecer, porque falando sério, né? Oi, João, seja bem-vindo, muito bom te ver. Eu ainda não, eu estou em falta com você, João. Ainda não entrei lá no seu canal, mas eu prometo que hoje, assim que terminar a live, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no seu canal para dar uma olhadinha, tá bom? Então, Marcelo, é uma coisa para colocar em oração mesmo, para agradecer a Deus, porque a forma que eu caí daquela escada não era para eu estar viva. E assim, Deus me deu esse livramento, né? E se você vê o estado da escada, eu acho que a escada saiu pior do que eu. pô, Pois é, você tem uma ideia. Então, assim, tô quebrada, muito quebrada, cara. Eu acho que não tem uma parte do meu corpo que não esteja doendo e que não esteja roxa. hum, Mas eu tô bem, né? que Não bom. importa. Graças a Deus, é isso aí. Tá afim? Não, obrigada, eu deixei. Eu era um pouco viciada, mas eu sabia que um dia você ia retornar, né? Porque da forma que você largou, né? Você sabe como é que foi que eu larguei isso aqui? Uhum. Como é que foi? Foi assim, o meu pai chegou e falou assim, então, você já é grande, né? Você, seu irmão, tá na hora de largar e Hum, joga fora. Aí vocês jogaram. Foi. E minha mãe Nunca mais. sofreu a madrugada inteirinha, tadinha, com vocês. Mas tudo bem. É, dessa parte eu não me lembro, não. Eu Ela só me lembra. lembro de entregar pra ele embolar na mão e jogar fora. Tadinha da minha mãe. É, Quem sofreu foi a pobre da mãe, né? é verdade. Eu sofri com Débora, Agora, menino, mas era a madrugada inteira, Débora. é? Minha piu-piuta! Eu quero a minha piu-piuta! Ela chamava de piu-piuta. Eu quero minha piu-piuta! Eu falava, não, não tem piu-piuta não, vamos cantar. Aí eu cantava com ela aquela música Eis a nossa estrela da manhã. Aí ela fazia bam, 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 bam. Essa parte do bam, 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 ela aprendeu com o pai dela, né? Aí ficava a madrugada inteirinha lá, Tá cantando certo, até ela esquecer da piu-piuta. tá certo. Dá trabalho, viu? Dá. Ezequiel capítulo 31.
Ah, Você é, quer esse que aqui é leia uma até algum criança. lugar? Esqueci, achei que era um blog de criança, de bebê. Foi mal. Pode ir direto até os 18? Pode? Manda lá, lá. No 11º ano do terceiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem você é semelhante em sua grandeza. Ele pediu para fazer uma pergunta aqui. A quem você é semelhante em sua grandeza? Eu queria que você anotasse isso aí. Quem? Anota aí no chat para não esquecer. Você é semelhante em sua grandeza. Isso é uma pergunta. Deus está fazendo uma pergunta para você nessa hora de almoço, hoje. Às vezes você se acha grande demais, você se acha autossuficiente demais, você se acha bam, bam demais, filho da mãe. E você se acha autossuficiente demais, em que você vai fazer as coisas. Ele não me deu uma palavra dessa palavra. Deus não me deu uma palavra dessa palavra o final de semana inteiro. Eu estudei ela ontem para falar ontem, ele não me deu nada. Eu estudei ela hoje, procurei texto na internet e não me deu nada. Nada. Vamos embora. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo todo chegava até as nuvens. O topo chegava até as nuvens. As águas os fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas correntes no lugar em que ele estava plantado e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. É porque ele queria falar comigo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram por causa de muitas águas durante o seu crescimento. Como quando a gente se baseia no capítulo 1 de Salmos. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos. Todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto a muitas águas, como está escrito pelo salmista no Salmo 1. Eu vou ler o Salmo 1 para você ver depois. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, Tá aqui na minha porque as leitura, suas Salmo 1. raízes estavam junto a muitas águas. Oi? Tá aqui Já na está minha aí? leitura, Salmo 1. Legal, que bom. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualam os seus ramos. E os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a este cedro na sua formosura. Nenhuma árvore no jardim do Éden, no jardim de Deus, se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, diz o Senhor Deus, visto que ela elevou a sua estatura, a seu topo chegou até as nuvens, e o seu coração ficou orgulhoso na sua altura. Eu quero que você anote isso aí agora. O seu coração
ficou orgulhoso na sua altura. Eu entregarei essa árvore nas mãos das mais poderosas das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitarei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações as cortaram e as abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes, e por todos os vales os seus ramos fazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas, e todos os animais selvagens se acolherão sob os seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si. Meu Deus, minha bateria está acabando. Por causa da sua altura, porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos do homem, com os que descem a cova. Vou ler de novo aqui, ó. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto por causa dela. Cobri o abismo, retive as suas cadeias, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela, e todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos, com o que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ela, descerão o mundo dos mortos para juntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram mortos, o braço dela, e que estavam assentados à sombra entre as nações. Ele volta à pergunta e diz: a quem, pois, você se assemelha em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden, no meio dos incircuncisos, sem aliança. Você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é o Faraó, toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. A palavra base desse texto inteiro aqui é orgulho. A palavra base desse inteiro aqui é força do seu próprio braço. A palavra base desse é você confiar em você e achar que porque você cresceu tanto que você não precisa de Deus para mais nada. E ele pergunta: a quem você é semelhante em sua grandeza? A quem você verdadeiramente está querendo se igualar em sua grandeza? A quem você verdadeiramente está querendo se igualar dentro do processo de ter e não de ser ou fazer? É muito importante a gente perceber que Deus nos dá um parâmetro de grandeza e uma grandeza extraordinária quando ele pergunta assim: a quem você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden?
E não há dentro do cedro árvore mais bonita e mais frondosa do que esta que eu criei. Ele está falando de nós, de mim, de você. Não é isso? E a partir deste momento, você começa a alcançar altas coisas. Você começa a alcançar grandiosos resultados. Você começa a alcançar coisas extraordinárias e inicia o processo de confiar na sua grandeza. Inicia o processo de confiar em você mesmo. Se inicia o processo de soberba e de acreditar que você está conquistando as coisas, que é no seu braço que as coisas acontecem, que é a partir do que você faz que os resultados vêm. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É a partir do que você faz que os resultados vêm. É a partir das mudanças que você tem de comportamento que os resultados vêm. Mas é a partir de uma comunhão com Deus. É a partir de uma extraordinária. Eita Deus, obrigado. Comunhão, dependência e saber que tudo isso que você conquista não é seu, é dele, ele preparou e te deu. E não foi no seu braço, foi na sua mudança. E a partir do momento que você conquista isso, Confiança. você começa confiança, você começa a se afastar dele, você começa a parar de falar com ele. Você troca 2 ou 3 palavras com ele. Você fala bom dia, Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso e pronto. E não deixa ele te encher e te transbordar. Você não permite com que ele alcance muito mais dentro de você, para você alcançar muito mais no propósito que ele verdadeiramente tem para você, que não é ficar rico, que não é alcançar prosperidade extrema. Você pode até vir a ter isso tudo, mas não é isso que ele pretende e quer de você. Não é isso que ele pretende e espera que você faça no reino dele. Ele pretende que você faça no reino dele, que você seja verdadeiramente menor do que ele. Que ele cresça em você e que você diminua cada dia mais, porque é ele que vai alcançar, é ele que vai te dar a capacidade de alcançar, é ele que vai te dar a palavra, é ele que vai te dar o sustento, é ele que vai te dar tudo que você acredita que você já tem e está se afastando dele por causa disso. E o tombo é alto, tão alto, que todas as árvores do Éden vão junto para a morte. Sabe quem é a nação que ele está falando aqui? A nação é a família. A nação é o seu irmão, é a sua irmã. Marcelo, que irmão, que irmã é essa que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, formou você, irmão com ele, e toda a humanidade. Esta nação morre junto com você. É sobre essa nação que ele disse que vai te dar, que você é responsável, que morre junto com você. A partir do momento que você começa a escapar de debaixo das asas poderosas, protetoras, zelosas do dia do Senhor. Preste atenção nisso. Porque é verdadeiramente isso, em 18 versículos, que Deus está querendo falar comigo dentro do meu coração e transbordar na sua vida dentro do seu coração. A bateria nem acabou. Então, a palavra do Senhor é engraçado, assim, é curioso, né? É curioso porque você vê ele se posicionar de maneira gradativa para que haja entendimento aos nossos corações. Eu vou falar só de algumas coisas que Deus falou comigo. Vou começar falando que ele já falou com você e falou comigo. Quando você fala de confiança, você disse assim, eu estudei e Deus não me deu palavra. Eu estudei e Deus não me deu palavra. E quando chegou Uau, aqui cara. agora, ele me deu palavra. Porque a palavra não vem de você, vem dele. Você precisa ir mesmo que ela não tenha vindo. Porque é ele quem vai falar por você.
E isso é confiança. É você ter confiança. Ele não me deu palavra, mas eu vou. Porque eu sei que ele vai falar por mim. E aí ele fala, o seu E coração, sabe o ele que que é age curioso? Curioso nas é isso, obras. que ele fala aqui no meu coração o seguinte, que assim, tudo bem, ele não me deu palavra nenhuma, mas ele deu para Cláudia, eu leio e ela vai falando e tá tranquilo. Eu não confiei nele, eu confiei em tu. E aí quando eu li a primeira, por isso que eu me derreti, velho. Porque quando eu li a primeira pergunta aqui que eu disse anote, ele já encheu o meu coração, sabe? E isso é muito, essa experiência é extraordinária. Essa experiência de ligação com o Espírito Santo, de você permitir que ele mostre que, ei, não é a Cláudia, sou eu que estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo, eu estou lá com ela, eu estou com a Tereza, eu estou com todo mundo que está aí. Eu estou aqui. Sou eu que faço. Pare de se enganar. E assim, você percebe que desde o primeiro capítulo de Ezequiel, a palavra dele é exatamente essa. Ele diz: você não vai falar mais. E a partir de agora eu falo por você, e você só vai abrir a boca quando eu for falar. E se eu não for falar, sua língua vai ficar amarrada, você vai ficar amarrado, você não vai falar uma palavra, porque não sou eu que estou falando através de você. E Ezequiel começa sempre falando: então o Senhor veio, a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Então ele sempre está colocando Ezequiel esse livro inteiro, Ezequiel mostra a dependência dele em Deus. Se Deus não falar, ele não fala. Se Deus não usar, ele não faz. Se Deus não. Então há uma dependência de Ezequiel verdadeira em Deus. E sabe o que é impressionante? É que há 2 ou 3 capítulos atrás, Deus falou assim: agora, Ezequiel, está livre, pode falar quando te der na telha. E não tem uma vez que você veja aqui escrito. Na verdade, só Ele fazer abre a boca. uma correção. Fala. Na verdade, ele fala assim, que quando estiver consumado, entendeu? Quando ele tiver terminado de fazer essa parte, no meio da praça, Ezequiel vai poder falar. Ainda não Hum, consumou, entendeu? Então ainda não, ele ainda entendi. não está liberado Não para passou falar. o dia. Uhum, Ainda não chegou, não. Mas assim, Deus fez a promessa entendi, de que assim que tiver consumado, que tudo isso que ele tiver terminado, Ezequiel vai falar. Ele pode uhum, falar, não significa que ele vai falar. entendi. E sabe o que que eu vejo de interessante, Marcelo? É que assim, tem simbolismo aqui, entendeu? Nessa palavra tem Tem. simbolismo. Se Deus quiser que eu fale, eu vou falar. Uhum, Mas o que ele tem tocado no meu coração, ele fala de passado, presente e futuro nesse simbolismo dessa palavra aos egípcios. Mas assim, o que ele toca no meu coração é exatamente a questão de que ele é o renovo da nossa vida, ele é a transformação da nossa vida, ele é a cura da nossa vida e ele é quem faz, entendeu? Você pode perceber que ele fala assim, ó, as águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou sua altura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas, e por causa das suas muitas águas, durante o seu crescimento, todas as aves do céu aninhavam-se nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. É uma Assim grande era nação formoso na dependendo. sua grandeza e Exatamente, extensão dos seus ramos, exatamente. porque a sua raiz estava junto com muitas águas. É uma grande nação dependendo de uma nação, dependendo de uma Olha grande só, nação. São vários povos, várias dependências aí, né? Que a gente enxerga. e ele está falando isso para quem? Para Faraó, filho do É, homem, para o que rei dizia do Faraó, Egito, rei do exatamente, Egito, Egito que é considerado exatamente, mundo, lugar de exatamente. pecado, lugar de desonra. Aí ele fala, olha só.
multidão do seu povo. Multidão do seu povo. Povo de quem? De Ezequiel. Multidão do povo de Ezequiel? Mas Ezequiel não é povo de Deus? E aí ele fala, a quem és semelhante na tua grandeza? Ele está perguntando, a quem você é semelhante na tua grandeza? A quem você se parece na tua grandeza? Infelizmente, o rei do faraó, na grandeza dele, ele não era semelhante a Deus, porque ele não andava com Deus. Mas ele era povo de Deus também. Como assim, Cláudia? Povo de Deus não é só Israel? Vamos voltar lá no passado rapidinho. A Bíblia Vambora, na fala, eu região da acredito na Mesopotâmia. Bíblia. Eu acredito na Bíblia, no que ela fala. A Bíblia fala lá em Gênesis. Vamos em Gênesis 2, rapidinho? Vamos. Gênesis 2, 8. A Bíblia fala assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Do selo fez Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do Éden. Perdão. É isso mesmo. E saía um rio do Éden para regar o jardim dali, que se dividia repartindo em 4 braços. O primeiro se chama Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá abdélio e pedra de ônix. E ele vai falando sobre a riqueza. Mas o importante daqui é exatamente o 8 que ele fala. E plantou o Senhor, Deus, um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Quantos homens ele colocou? Homem, 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 sexo masculino. Não foram dois? Eu acabei de ouvir dois, não foi não? Perdi aí, foi mal. Colocou um Hum, homem, o qual ele formou. sim, Adão. Quantos jardins ele fez? Um, Que chamou de quê? Éden. Então, desse homem, desse único homem, a qual Deus criou, vieram todos os outros. Certo? Certo. Tem Certo. outro jardim? Esse Tem outro único homem? homem e essa única mulher, Adão e Eva. Tem outro homem? Tem outro jardim? Tem outro? Não, a Não, palavra não fala não. isso. A palavra diz um jardim, a palavra diz um Éden, um homem, Sim, uma sim, mulher. sim. E deles Deus fez toda uma nação. Então, de quem é o povo egípcio? De Deus, toda uma nação. Porque ele veio de um, Só homem. ele veio de um só homem. É. E aí Deus está explicando isso, que ele foi crescendo, crescendo, porque ele bebeu da fonte do Senhor, ele diz que estava, ó, e cresceu porque você estava o quê? Suas raízes estavam o quê que ele fala? Junto a muitas. Muitas águas. E Que tinha águas são muitas águas essas? no Éden. Exatamente, dos Que águas rios, são essas? das caudalosas. Espiritualmente falando, que águas são essas? São as nossas fontes de águas vivas, Jesus Cristo, que brotam de dentro de nós. Então você cresceu porque você estava junto à fonte de muitas águas. Ah, E aí o que que aconteceu com você? Você começou a achar que você se crescer. assemelhava com Deus em sua Exatamente. formosura. Você começou a achar que você era mais poderoso do que Deus em sua formosura. E aí você vê que Deus está tratando, assim como Deus tratou antes lá com o povo
que comparou, né, ao próprio inimigo, ao próprio diabo, ele começa a fazer a mesma coisa. Ele diz assim: você começou a se encher de orgulho, assim como o próprio diabo se encheu, né? Exatamente. Exatamente. E aí, por que você se encheu, né? Olha só. E por que você se encheu, o que aconteceu? Você cai. Você caiu de uma É, grande altura. exatamente. Então, não é que Deus escolheu só os israelitas. É porque naquela época os israelitas escolheram só a Deus. Os outros foram se afastando, mas era um povo só. Era uma nação só. Era só uma nação. Sim. Então, ele fala: eu entregarei nas mãos poderosas. A gente já sabe que ele está falando do rei da Babilônia, que vai lançá-lo fora, que vai Exatamente. fazer coisas terríveis com ele. Tudo isso a Exatamente. gente fala. Só que ele fala assim, ó, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala: para que todas as árvores junto às águas não se exaltem, lá no 14, Para que nem todas as levantem. árvores que estão à sua volta não vejam você se ensoberbendo e ache que tem o direito de fazer da mesma forma. Então, como exemplo para todos os outros, você também vai rodar. Exatamente, para que as pessoas saibam que ele é Deus. Que ele é Exatamente. Deus. E aí, lá no 14 ainda, ele começa um simbolismo falando sobre um futuro que viria. Falando de Jesus. Olha que interessante. Ele Isso, diz assim, ó: exatamente. por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra. Quer dizer, ele fala todos, todos, todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão à profundeza da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor: no dia em que ele passou para além, fiz eu que houvesse luto por sua Ele causa. está falando sobre morte de Cobri Jesus. a profundeza da terra, retive as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som de sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz passar para além com os que descem a cova, todas as árvores do Éden, a fina flor e a melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com ele passaram para o além, e a juntar-se aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações, a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Ele está dizendo, todas elas caíram com o mundo. Todas elas Aham, caíram. Todas caíram com o mundo. aham, sim. Mas aqueles, né, que se assemelharem com a glória do Pai, aqueles que Uhum, quiserem, aqueles que buscarem, esses vão subir. Mas os uhum. que não assemelharem vão descer como incircuncisos e que foram Sem aliança. ultrapassados a espadas. Este é Faraó e toda a sua pompa. Assim diz o Senhor. Então, todos aqueles que seguirem Faraó representando aqui o inimigo das nossas almas, e toda a sua pompa, todos os anjos caídos e todos aqueles que quiserem seguir por conta de seu orgulho, vão cair e vão ficar.
Mas aqueles que não quiserem, aqueles que se arrependerem verdadeiramente, ele está falando do futuro, Sim. e que acompanharem aquele que no dia de luto vai lá para buscá-los, esses vão sair. Então, o Senhor está falando assim, de passado, quem te formou? Fui eu que te formei. Aonde? No Éden. Eu escolhi vocês, porque Presente, todos eram o um, que um você povo está só. fazendo hoje, sim, Aí ele está falando de presente. O que que vocês estão agindo hoje? Como é que vocês estão? Como é que está a sua vida exatamente, hoje? E exatamente. futuro? E quando Jesus vier, é mais uma oportunidade. E o que que vocês vão fazer? Acho E que se a o, gente acho, trouxer para a nossa vida hoje, o Senhor está falando de presente, uau, passado e futuro. Ele está dizendo, exatamente. no passado, Jesus Cristo veio, morreu na cruz para nos salvar. E o que que você está fazendo hoje? E no futuro, Jesus vem para buscar a sua igreja. E como você E o estará que amanhã? você está fazendo hoje? E ele está dizendo assim: você está começando a alcançar, a caminhar e está se afastando. Então As ele coisas pergunta estão mais uma ficando vez. redondas. A gente teve um ano aí complicado, a gente teve um ano aí desafiador, nós tivemos um ano aí de lutas, de batalhas. E para mim, eu confesso para você, Cláudio, 2020 é melhor do que 2019. Eu Saúde. tenho muito mais, muito mais alegria, muito mais felicidade no ano de 2020 do que no ano de 2019. Hum, E isso vai continuar assim até a consumação dos séculos. Pode ter uhum. certeza disso. E aí o que que acontece? O quanto que esse ano foi desafiador, essa década foi desafiadora, esses últimos anos foram desafiadores. E as coisas estão começando a mudar, estão começando a se reorganizar, estão começando a caminhar. Você está começando a enxergar, e quando a gente começa a enxergar, a gente não precisa ter fé, né? Olha que impressionante isso. Quando eu começo a enxergar as coisas acontecendo, as coisas se formando, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas eu creio. Eu acredito que vai acontecer. E a partir do momento que eu começo a ver as coisas se formando e as coisas começar a acontecendo, eu não preciso ter fé mais. Aí se eu não preciso ter fé mais, eu não preciso ter Deus, eu preciso ter Deus mais. E aí o que é que eu faço? Eu me ensoberbeço, eu fico orgulhoso e eu perco uma nação inteira. O mais cabuloso é uma nação inteira, não é você que importa o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora, você, grandioso líder, você que é responsável por várias e várias e várias vidas. E todos nós somos, tá? Responsáveis por várias e várias vidas, independente do que nós fazemos. Independente, não, mas a Claudinha e o Marcelo, eles são criadores de conteúdo aí na internet, eles são mais responsáveis por mais vidas do que eu, que sou uma pessoa que só vou lá e sou contador, por exemplo, né? Ou então sou um caixa de supermercado, por exemplo. Ou então sou. Quantas Ei, deixa eu pessoas te falar uma passam pela coisa. sua vida? Impactar vidas é o propósito, é a missão de qualquer um que é imagem e semelhança de É isso Deus. que é É bem que ele, interessante, você sabe, diminui Marcelo? e ele cresce. É isso que é bem interessante, porque quando você falou uma vez para mim assim, eu ainda não consigo ligar direito quando você fala sobre propósito, e aí você fala que propósito é diferente de objetivo, e isso ainda fica um pouco confuso na minha cabeça para explicar. Ainda fica, ainda fica, E ainda fica. Se aí, fosse para eu explicar, eu não explicava, não. e aí Deus tá, e aí Deus está falando com você exatamente isso, comigo, com você e com todos nós, porque assim, Sim, na verdade é muito claro, porque assim, só existe um propósito na nossa vida. Você acabou de falar é, ele. é isso aí, Você é acabou isso de aí. falar o propósito. Só Não existe um importa qual propósito. seja o seu objetivo, se é É, comprar uma casa, comprar um carro, o ter seu 10 propósito é filhos. ir por todo É, mundo e pregar o evangelho a uau, toda entendi criatura, agora. batizando em nome do Pai, Entendi. do Filho e do Espírito Santo, Uau, independente de qual seja o seu objetivo de vida. uau, Esse entendi. tem que ser o seu propósito.
ser rico ou pobre, ser próspero É, ou lascado, ser mecânico ou pregador, ser é, contador ou caixa de supermercado, como eu falei, não importa, porque a sua profissão não te define. Você é a imagem e semelhança de Deus. É isso aí. Esse é o propósito, é o ide. Ide por todo mundo e pregai as boas novas, né? Esse é o propósito. O propósito é que as pessoas olhem para mim e vejam o Pai. Porque eu sou imagem e semelhança deles. As pessoas olham para mim e veem o diabo. Putz, eu ontem pequei muito à tarde. Eu me estressei ontem na Feira dos Importados lá, que a gente parou, acabei não ficando lá, porque eu me estressei, explodi com um cara no meio da rua. E se ele estiver aí me ouvindo, me perdoe. Senhor, me perdoe também. E não é o meu propósito. Não é, Deus não está me vendo. Ah, o meu objetivo era isso. Não fiz o meu objetivo, nem o meu propósito. Porque quem olha para mim do jeito que olhou ontem, não vê a Deus. Não vê. Minha mulher falou isso ontem para mim. Meu amor, pelo amor de Deus, já criou confusão. Aí a gente foi lá pro Parque da Cidade. Quer saber? Vou pro Parque da Cidade. Chegou no Parque da Cidade, eu vi que um cara tinha estacionado errado. Eu disse, vou apertar ele. Eu disse, meu amor, hoje de manhã você falou sobre perdão. Ele está fazendo um negócio desse. Eu disse, opa, deixa eu botar o carro aqui do meu jeito mesmo e não vou apertar ninguém. E que as pessoas precisam ver é Deus em mim. E não o contrário. E é isso, a vida é isso. E você está sendo testado, velho. Isso aí é Deus provando você, para ver se você, no exatamente. momento, porque é bonitinho demais a gente chegar aqui e falar, beleza, Deus é assim, se encher, o Espírito Santo vem, você enche os olhos de lágrima, que não sei o que, na vida real, que é a parada, velho. Entendeu? É lá quando o cara não deixa você passar e diz que não vai sair do lugar onde você precisa que ele vá, ou então aquele cara que estacionou errado e que te ira porque ele está fazendo alguma coisa errada e que te tira do eixo, é aí que Deus vê se você realmente transborda ele ou não. Não é aqui Eu tô, sentadinho eu na tô, eu live, tô todo usando mundo uma vendo. técnica. Eu tô usando uma técnica e não sei se vai te ajudar, mas eu tô usando uma Me técnica. conta aí, Eu- Claudinho. Contar Todos até os 10. pensamentos negativos que eu tenho neste momento, eu transformo em oração positiva. Tipo assim, dá vontade, se eu vou bater no fundo desse carro, vou poder aprender. Eu falo assim, Senhor, não permita que ninguém, sabe, bata nesse carro. Dá vontade de matar ele, Senhor, que ele tem uma vida soberana, uma vida tranquila, na tua paz, na tua Próspera, longa, santidade. que É, o Senhor que ele alcance te ele. Oh, conheça, em nome de é isso Jesus aí. Cristo, que ele não encontre ninguém igual a ele, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Aí E aí sabe o eu que que o vou. Papai do Céu faz, Cláudia? Ele olha lá de cima e fala assim: é isso aí que eu espero de você. É É isso que eu tenho. exatamente É isso aí que eu espero. difícil, viu? Porque de vez em quando dá vontade de sair com porrete, sabe? Quebrar as lâmpadas do carro, dá Mas vontade. é muita vontade. Meu perfil sanguíneo dominante ontem foi lá em cima, explodiu. Que o rapaz, tadinho, o rapaz, quando ele saiu do carro, que eu briguei com ele, ele saiu do carro para conversar comigo. Aí eu fui, guardei o celular num bolso, guardei a chave no outro e me estiquei para conversar com ele assim, com a cara feia. Ele falou assim: eu não quero brigar com ninguém, pelo amor de Deus. Tadinho. E não é isso que Deus espera, não é isso. Eu disse, Marcelo, mas você está falando aí, você erra também. E eu erro também. Claro que Eu não é. estou aqui, tipo, de Jesus, não. Eu não Não, estou aqui pagando de Jesus, não estou. Eu realmente. estou aqui para dizer o seguinte, eu sou igualzinho a você, do mesmo jeito que Jesus quando veio para dizer assim, eu sou igualzinho a você e eu consigo não brigar com as pessoas, mas ele se irou. Teve um momento que inflamou quando estavam ofendendo o templo dele, ele tirou o cinto e chicoteou as pessoas. O mais importante é você irar e não pecar. E É, e gerar ele não isso. pegou. Exatamente. É você fazer com que você caia para cima e resolva o problema. Simples assim. Mas eu não Exato. precisava, eu podia simplesmente ter sentado e conversado com ele. Olha só, o senhor acredita verdadeiramente que isso aí é o que você está fazendo, está certo? Eu podia me irar, ficar chateado e cair para cima e resolver o problema com o cara. E conscientizar ele de que ele está fazendo uma coisa errada. E não me exaltar no meio da rua, gritar, falar alto. Porque isso não é o que Deus espera de mim. Não é. E o diabo ainda fica assim, tá vendo? Vai lá, machão. Você não é o poderosão, o fortão, que não sei o quê. É isso que ele quer te envergonhar.
Ele coloca esse tipo de situação, Deus está te provando entre esse tipo de situação, Deus para te aprovar e o diabo para te envergonhar na sua falha. Sabe o que que acontece com isso? Você empilhou o resultado. Sabe por quê? Porque eu aprendi e eu não vou fazer isso mais. Olha, simples. Erre rápido, erre logo. Não erre duas vezes na mesma coisa. É isso aí. É isso aí. Pode orar, Você mas ora para nós hoje, Claudinha? Sou já eu que falei oro? primeiro. Para o ímpar. Paizinho querido, muito obrigado por essa tarde, por esses insights, por essa lição que o Senhor me deu. Verdade, sim. Muito obrigado, Senhor. Não nos deixe, como eu peço todos os dias, e o Senhor está provando agora que o Senhor não permitirá que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Porque quando nós estamos começando a seguir num caminho errado ao caminho que o Senhor tem para nos engrandecer, a partir do teu nome, Senhor, o Senhor nos chama a atenção para a correção. E eu sou muito grato por isso, Senhor. Em nome de Jesus, continue realizando isso em nossas vidas, não só na minha e da Claudinha, mas na da Tereza, de todas as pessoas, que eu estou falando da Tereza porque ela está aí todos os dias, eu louvo a Deus e agradeço a Deus por isso. É verdade, Mas Pai. todas as pessoas que entrarem, saíram, e todas as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, do universo, em todos os nossos irmãos, nos ladrões, nos pedófilos, nos assassinos, toca cada um deles, Senhor. Toca cada um deles, nos estupradores, para que o Senhor Amém. cresça em cada um deles e que essas pessoas Aleluia. possam alcançar mais e mais e mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, Deus amado, assim oro, assim peço e assim já agradeço com a certeza de que o Senhor já realizou. Em nome de Jesus, amém. Seja bem-vinda, Meire. Assiste aí depois, tá bom? Que Deus te abençoe. Beijo no coração, até amanhã. Amanhã a gente tem 0659 AM com Claudinha e direto do trono, meio-dia e 5. Tamo junto. Até amanhã. Até mais Até mais tarde. tarde. Até Até amanhã. amanhã. Até mais Até tarde. mais tarde. Beijos. Beijo. Amo vocês.